Bom dia, pessoal. Visto aqui a sala que já temos 25 pessoas, né? E aí vamos fazer o seguinte, tá? Ao terminar o treinamento, para não cortar, nós fazemos as perguntas. Pode ser assim? Tem algum problema? Porque aí não interrompe, vocês qualquer coisa vão anotando, e aí no finalzinho a gente tira todas as dúvidas. Tá certo? Então, vamos dar início, tá? Hoje vamos falar sobre a coleta de sangue. Lembrando que tudo que vai ser abordado, né, é baseado em cima da portaria de consolidação, tá certo, pessoal? E aí, como sabemos que daqui para o final do ano a gente está passando pela acreditação da ABB, né? Já temos que estar também com essa padronização dentro do processo, tá bem? Hoje vamos abordar, né, os objetivos, os materiais e equipamentos que são utilizados, o sistema de identificação, a flebotomia, o registro da coleta, né, a seleção do local de punção. Vamos ver também a limpeza e a antisepsia do local e as recomendações após a coleta, certo? Em relação aos objetivos, né, diante do processo de coleta, nós precisamos ter uma qualificação da equipe, tá, pessoal? Isso é muito importante. Os colaboradores que venham a poder executar, né, o processo, nós precisamos que eles sejam realmente treinados, capacitados, que tenha esse conhecimento, tá, do processo. Assim, nós coordenadores, né, supervisores, temos como esse aprimoramento do conhecimento para repassar toda a equipe. É muito importante, né, nós como supervisores desse processo, a gente sentar com os nossos colaboradores e ler com eles as instruções técnicas. Assim, faz com que minimizamos as falhas diante do processo, eles tenham maior conhecimento, tá? E para que venha a sanar eventuais dúvidas e não conformidades, tá certo? Então, se vale ressaltar que é extremamente importante essa leitura das instruções técnicas com os nossos colaboradores, tá certo, gente? Sobre os materiais e equipamentos utilizados, né? Nós vamos ver a bolsa plástica para coleta de sangue, no qual a gente vai ver as definições, as configurações, tipo de bolsa top e bottom, né? As soluções contidas nelas e a agulha, né? O equipamento que utilizamos diante do processo são os nossos homogeneizadores, e aí a gente vai ver as principais funções, tá bem? Sobre a bolsa plástica, né? Temos como definição, ela possui múltiplas funções e pode ser destinada a não só o processo de coleta, mas sim de processamento, o armazenamento, transfusão de sangue e seus componentes, possuindo um alto grau de segurança contra a contaminação. E aí, eu já coloquei, né, o modelo da nossa bolsa dupla, que ela vem substituindo a bolsa tripla, tá? E embaixo, gente, também tem um tipo de conservante, que o conservante dela é diferente, certo? É o CPDA1. Então, assim, importante na hora que forem pedir, ou se alguém já estiver utilizando essa bolsa, né, ter realmente configurado no TIC o tipo desse conservante, tá bem, pessoal? Então, é importante, é diferente da bolsa tripla, certo? E aí, eu já tentei colocar aqui no nosso treinamento para todos terem conhecimento da nossa bolsa, que está substituindo a bolsa tripla, certo? E essa é a nossa bolsa quádrupla, né? A top and bottom, que vem com o CPT mais o SAG Monitor, tá bem?
E sobre as configurações da bolsa plástica, né? Elas vêm acopladas um tubo coletor e de transferência íntegra, né? Onde tem a interrupção do fluxo. O desenho da bolsa deve permitir o escoamento total desse conteúdo, tá, gente? Por isso que ela tem um design diferenciado. O sítio para conexão de equipes e bolsas de transferência adicionais devem possuir dimensões padrões, tá? Os rótulos e as bulas devem conter as informações necessárias para o manuseio e armazenamento. Essas informações devem estar escritas em língua portuguesa para evitar erros de compreensão. Então, assim, vale-se ressaltar que é muito importante a gente guardar, certo, essas bulas dessas bolsas. Ah, Carol, toda caixa que se abrir, se faz necessário a gente guardar as bulas? Não, mas é importante nós termos guardado dentro do processo de coleta pelo menos uma bula de bolsa, tanto da quádrupla quanto da dupla, tá? Vale ressaltar que, visto isso até com o fornecedor, algumas bolsas não vêm mais essas bulas, antigamente vinham, mas eu posso estar disponibilizando para vocês, né, por e-mail, para que vocês tenham isso guardado, e aí ter essa disponibilidade desse material no próprio computador, tá? Porque é extremamente importante a gente ler as bulas, tá, do material. A questão da inspeção, né? Inspecionar visualmente a bolsa de coleta antes do uso para verificar a presença de partículas, fungos e alterações do volume do anticoagulante e preservante. Então, gente, no momento da rotulagem, é extremamente importante essa inspeção visual das bolsas, tá? Então, toda vida, ao abrir cada caixa, as bolsas devem ser inspecionadas para ver se tem algum problema na agulha, se a agulha está tortuosa, se tem algum vazamento anticoagulante, né, a coloração desse anticoagulante, como é que está as conexões, se estão íntegras. Então, é importantíssimo essa inspeção deste material, certo? E em relação à validade, né? Antes a gente tinha uma validade de até 5 dias, mas hoje mudou, tá? Então, esse material, ele tem validade depois da abertura da embalagem principal. Então, a validade da bolsa é de 10 dias após aberto, certo? Então, o que é que eu sugiro? Ao abrir essa bolsa para rotular e etiquetar, após a rotulagem e etiquetagem dessas bolsas, a gente coloque novamente no próprio saquinho, certo? Da embalagem principal até a sua utilização. Assim, se tem a segurança de todo o kit e também da própria bolsa, certo? Então, aqui nós estamos fazendo desse jeito. Após fazer os kits, nós colocamos novamente dentro da embalagem e guardamos ela até o seu uso, tá? E em relação, pessoal, à questão das RIs, né? Como falamos na parte do inspecionar. Eu gostaria de ressaltar que todo o material que é transportado, né? Que a Fresenius transporta essas bolsas até o Hemoce, então ficaram o quê? Essa parte desse transporte da transportadora até o Hemoce, quem vai ficar fazendo as RIs mesmo é só o Hemoce coordenador. Por quê? Porque nós vamos realmente validar o transporte da transportadora ao fornecedor, ao cliente, certo? E aí, teve alguns questionamentos em relação se haveria necessidade os regionais estarem também fazendo as RIs. E aí, não tem essa necessidade. Por quê? Porque, como as bolsas, nós que transportamos as bolsas até os regionais, então, não tem essa necessidade de vocês fazerem a RI, certo? Mas se tem a necessidade de cada vez que vocês abrirem um novo lote, né, ou uma nova caixa de bolsa, vocês fazerem essa inspeção, né, do material utilizado. Caso
essa bolsa, ela venha com alguma não conformidade, tá? Aí vocês devem preencher o formulário, tá certo, pessoal? Que é do almoxarifado, que é o formulário de tecnovigilância, tá? E aí você vai poder especificar, notificar a ocorrência que houve nesse material e repassar ao almoxarifado. Então, visto que o lote X veio com agulhas tortuosas, 3 bolsas vieram com agulhas tortuosas, e aí vocês vão notificar dentro desse formulário, que está da Tecnovigilância, certo? Ele é o form ALMO 02, então possivelmente já deve estar no Qualiex, e vocês podem repassar diretamente ao almoxarifado. Tá bem? Sobre a nossa bolsa top and bottom, né, que é a bolsa quádrupla, então, hoje utilizamos praticamente 100% desse modelo de bolsa, né, e elas têm as suas importâncias, né, que é um sistema fechado, né, é uma bolsa que tem saída inferior e superior, tá, o CPD é o como anticoagulante que vem na bolsa, permite a preparação de hemocomponentes mais puros, isso ela reduz a contaminação do plasma com células, tá? Tem um concentrado de hemácia de 90% de leucócitos, tem o maior tempo de armazenamento do CH, né? É uma melhor fluidez na transfusão, isso elimina procedimentos de lavagem, tá? E reduz reações adversas pós-transfusional politransfundidos, tá bem? E sobre as soluções anticoagulantes e preservantes, tá? O ACD, né, que é o ácido citrato, o citrado e o destrose, é importante a gente saber o que tem realmente dentro das soluções, os tipos de preservantes, né, e a validade desses hemocomponentes. Então, se faz necessário a gente entender o que é cada um deles, tá? Então, o ACD, ele tem uma validade de 21 dias, tá certo? O CPD com sagmonitol, que é o da bolsa quádrupla, né? É um suplemento com solução aditiva para preservação de hemácias, tá? Então, contém salinas, adenina, glicose e gunitol, somente para as configurações triplas e quádruplas, como eu falei. E o CPDA1, né? Que é agora o da bolsa dupla, tá, gente? Ele contém citrato, fosfato, destrose e adenina. Não possui o sagmonitol e ele tem validade de 35 dias, tá bem? E sobre o monitol, né, que é um conservante da membrana eritrocitária, que é um antioxidante, tá? E ele tem como melhorar a preservação das hemácias, com a redução na taxa de hemólise, né? Aumenta o rendimento de plasma para a produção industrial, facilita os procedimentos de filtração para a remoção dos leucócitos e melhora a fluidez durante a transfusão, tá certo? Sobre a agulha, né? Os requisitos. Elas causam a mínima lesão, né? A epiderme é o tecido subcutâneo do doador. Ela tem uma excelente aderência, né? O bisel dela é trifacetado e com calibre 16, tá? Tem um dispositivo de proteção que recolhe a agulha no momento da retirada da veia do doador, evitando acidente ou formações de aerosóis. Então, é muito importante, em relação a esse dispositivo, a técnica ser corretamente, tá? Tentar tirar, deve, na realidade, tirar o dispositivo no próprio acesso do doador, né? Carol, só um minuto. Oi? Os slides saíram, viu? Saíram? Saíram. Só um instante. Mas aqui tá aparecendo, Cris. Pois pra gente... Alguém tá conseguindo visualizar? Eu não consigo. Tá sem slide. Saiu também. Virou para a sua mesa. Peraí. Só um instante.
Os slides saem. Deixa eu ver aqui. Finaliza. Já. Cris, tá aparecendo, pessoal? Não, tá aparecendo você. Não, tá aparecendo não. Estou colocando aqui novamente. Eu acho que alguém projetou alguma tela, Carol, aí saiu do seu. Pronto. Carol, tá. Pronto, agora sim. Estão ouvindo direitinho? Parou aqui, porque para mim não desapareceu. Então, estávamos falando na agulha. Todo mundo viu o slide da agulha? Queria saber aqui. Posso dar continuidade, pessoal, aqui na agulha? Pode sim, deu uma parada, foi aí mesmo, tá? Nesse slide. Ah, obrigado, João. Então, voltando, tá? Então, é extremamente importante esse dispositivo ainda ser retirado, tá? Sobre o braço do doador, não elevando ele, para não ter essa formação de aerosóis, né? Apesar que incomoda, dói um pouquinho, mas o correto, né, é na retirada da veia do doador, tá certo, pessoal? E aí, aqui eu coloquei as forças atuantes da agulha, né? Só para a gente ter mais ou menos uma noção na hora dessa penetração. Então, eu chamei força zero na hora da penetração da ponta da agulha no tecido, tá? A força 1, o processo de corte, então essa agulha ela é excelente, né, por ela ser trifacetada, então ela tem um corte, ela faz esse corte muito bem no tecido, né? O F2, a força 2, é essa dilatação e essa curvatura da área do corte, tá? Do bisel, e a força de penetração do corpo da agulha. No tanto que, às vezes, a gente não precisa aí o som agora. Carolzinha, tá sem som. Oi? Tá sem som, nós não estamos conseguindo ouvir o que você está falando. Estão ouvindo? Acho que é a internet, pessoal. Alô, estão ouvindo? Agora sim, Carol. Tá Só que os slides saíram. Não, mas eu vou colocar é o seguinte, pessoal, a internet não está colaborando muito, certo? E aí, qualquer coisa, vocês vão comunicando, que vai parando e eu vou repetindo, tá bem? Projete a tela novamente, a tela saiu. E aí? Ainda sem a tela, Carol, sem visualizar os slides. Eu acho que é a internet, pessoal, que está aparecendo para mim. Só um instante, tá? A internet está caindo. Só um instante, pessoal. Eu estou tentando chamar aqui a pessoa da TI para vir ver, tá?
Só um instante. Caiu aí, Júnior, para ti? A internet caiu? Ah, então não foi isso. Tá caindo demais. Ai, é porque mudamos de local, pessoal. Nós estávamos fazendo em outra sala e também caía a internet. E aí hoje mudamos também novamente de local para minimizar, mas pelo visto vai dar certo. Estão me escutando, né? Estamos, o som está normal. Tá certo. Me ajude aqui, meu Deus. Tinha que ser a culpa disso aí mesmo. Já. Estão escutando, mas a internet não está aparecendo os slides. Aí já caiu várias vezes aqui. Possivelmente seja a internet. Você não estava compartilhando? Não, estava. Agora, nesse Mas momento, não. Deixa eu ver. Eu acabei de apertar aqui. Ó, mas estava. Deixa eu ver aqui. Estava aparecendo, aí já caiu algumas vezes, Sérgio. Na hora da apresentação. E aí eu sumo, ó. Meu filho não quer ficar aqui, não. Tá sozinho, né? Pronto, pessoal. Estão vendo agora? Estão vendo e estão escutando? Estamos, Carol, tá ótimo. Ai, obrigada. Espero que não caia novamente. Então, pessoal, em relação à questão da força da agulha, né? Então, vale se ressaltar o que eu coloquei, tá? Em relação ao dispositivo. Opa, agora não está passando. Agora travou. Pronto. Agora vamos falar sobre a questão dos homogeneizadores, né? Que é o equipamento que é utilizado, né? E a principal função dele é o controle do fluxo e o tempo de coleta, tá? O controle do volume a ser coletado e a constante agitação. Lembrando que esse equipamento, antes de ser utilizado durante a nossa rotina, ele precisa, né, ser verificado a questão do peso dele, tá, com o peso padrão. Creio eu que foi encaminhado para todos os regionais esse peso padrão. Então, ao iniciar, né,
a coleta, nós precisamos ver todos esses equipamentos, né? Como é que está o pezinho, o peso desses equipamentos e o peso padrão, certo? E aqui, gente, para diminuir a questão das bolsas de volume excedente, que nós já vimos que o quê? Quando essas bolsas, né, elas são coletadas e passam do volume necessário, é que em algum momento essa balança ela descalibrou, certo? Então, o que é que nós fazemos? De imediato, utilizamos o peso padrão, tá? E aí verificamos se realmente essa teve o problema de descalibração da balança. Tentamos desligar, né, o equipamento, deixamos pelo menos uns 5 minutos eles desligado e aí ligamos novamente. Com isso também, aqui nós fazemos o seguinte: quando não é perceptível que essa bolsa foi coletada e teve esse volume excedente, nós sinalizamos hoje o processamento. Que o quê? Ao ele fazerem a pesagem dessas bolsas, tá? Que lá são convertidos não como ml, sim como peso, eles nos alertam quando essa bolsa ela tem, né, volume acima de 470 ml. Então, já pegou uma bolsa, 470 ml, aí o processamento já nos informa para a gente poder rastrear qual foi o equipamento, quem foi o colaborador que coletou e a gente verificar o acontecido diante daquela coleta, para não dar continuidade nas outras coletas de sangue, tá certo? Então, é importantíssimo, ao iniciar esse processo, tá? Nós utilizarmos o formulário da pesagem dos homogeneizadores, tá? Colocando sempre a identificação inequívoca, né? A identificação que cada um deve conter, tá? Nesse formulário. A hora que executamos essa pesagem, né? E a pessoa responsável, tá certo? Isso tem que ser diariamente, pessoal, certo? Todos os dias. É uma rotina, tá? Diante os equipamentos. E caso aquele equipamento a gente perceba que ele descalibrou ou que ele está com algum defeito, de imediato separar esse equipamento, não utilizar mais, e aí a gente poder entrar em contato com a manutenção, né, e pedir uma assistência técnica, tá certo? Para verificar esses equipamentos, tá bem? Pronto, gente. Aqui sobre o nosso sistema de identificação, né? Vamos falar agora um pouco sobre os nossos tubos, tá? Utilizamos tubos para coleta de amostras laboratoriais, tá? No qual é um sistema numérico ou alfanumérico, tá? E que nós utilizamos umas etiquetas de código de barra, não é isso? Então, esse daqui é o nosso o tubo da sorologia, que é o gel separador, certo? E lembrando que cada tubo, né, tem a sua numeração específica. Com isso, nós precisamos respeitar essa forma de etiquetagem, tá, pessoal? Então, vale-se ressaltar que o tubo da sorologia tem uma numeração específica, certo? Como o tubo da imuno tem a sua numeração específica, que o NAT também, tá certo? Só uma coisinha, sabemos que os tubos da sorologia, né, se fazem os exames, é um tubo de gel, né, e eles fazem os exames que se tira do plasma para ver a questão dos anticorpos. E neles são feitos os exames de HIV, HTLV, né, hepatite B, hepatite C, HIV e Chagas, tá certo, pessoal? Sobre o ADTA, né, sabemos que é utilizado pela imunohematologia, tá? E aí, muitos questionam a questão do K2 e K3. Gente, a única diferença entre esses tubos é a questão da validade, certo? A validade do sangue dentro deles. Então, assim, em outras situações, não tem problema. Nós podemos estar utilizando tanto o K2 como o K3, tá? E
é específico para a realização da tipagem, o ABO, né? Pesquisa de anticorpos irregulares, né? E na hematologia, eletroforese de hemoglobina. Hoje, antigamente, a gente coletava 2 tubos, né, de ETTA. Hoje, não. Hoje, nós utilizamos apenas um tubo de EDTA, tá certo? E o nosso NAT, né, que é o da tampinha branca, é utilizado para os exames de HIV, HCV, hepatite B, e eu coloquei, né, o malária, que em breve estamos realizando também, tá certo? Importante o que eu coloquei aqui, a rotulagem do kits de bolsas e amostras devem seguir a instrução técnica, tá? Então, pessoal, é extremamente importante a parte de etiquetagem dos tubos de coleta. Se a gente não etiquetar corretamente, isso vai interferir diretamente na parte laboratorial, tá? Então, vale-se ressaltar que as pessoas que forem realizar a rotulagem, a etiquetagem destes materiais, precisa realmente ter todo o conhecimento. Lembrando que é importantíssimo, tá? Agora os tubos estão vindo com o QR Code, né? E a sua validade. É importante a gente deixar, tá? A validade em vista, certo, pessoal? Por quê? Para a gente ver, rastrear o tubo. Então, não colocar a etiqueta em cima da validade, certo? Isso serve para a gente poder rastrear os tubos, tá? Então, se faz também necessário a utilização dos nossos formulários dentro do processo de rotulagem, né? Esses kits de bolsa e amostras, ao serem feitos, eles precisam ter uma dupla conferência. Então, a pessoa que rotulou e etiquetou aquelas bolsas e aquelas amostras precisa passar por outro colaborador para identificar que aqueles kits estão corretamente rotulados e etiquetados, certo? Então, faz-se necessário ter essa dupla checagem diante dos kits, tá? E a gente realmente poder, certo? A utilização dos nossos formulários, gente, no qual eles não podem estar rasurados. Esses kits, eles têm que estar em ordem crescente, certo? Então, é importantíssimo a gente ler essa instrução técnica com os nossos colaboradores que fazem a parte da rotulagem das bolsas e dos tubos, tá bem? Sobre a flebotomia, tá? Para as pessoas realizar a flebotomia, o pessoal tem que estar treinado e capacitado, né? Porque não deixa de ser um procedimento invasivo, doloroso. Então, é importantíssimo, tá? Quando nós recebemos colaboradores novos, né? Aqui a gente tenta fazer um treinamento até 10 dias, vendo como é que vai ser a habilidade desse colaborador, se ele realmente pegou toda a técnica, se ele teve conhecimento, se ele tem essa sensibilidade diante ao doador, né? Se ele realmente faz todo o passo a passo diante o procedimento de coleta. Então, é importantíssimo a supervisão de enfermagem diante a flebotomia, aos flebotomistas, tá? Porque a padronização do processo de coleta, ela tem que ser a mesma, pessoal. Então, vale-se ressaltar que a supervisão de enfermagem é extremamente importante dentro do processo, que, inclusive, nós, enfermeiros, temos que estar habilitados, capacitados, né, para desenvolver esta habilidade, né, essa flebotomia, e repassar esse conhecimento, até mesmo porque somos nós que vamos supervisionar, tá? Então, é extremamente importante, tá? Que o pessoal seja treinado para a execução dessa atividade, certo?
E os procedimentos que são feitos é a punção única, né? Só entre parênteses. Importante saber que devemos realmente permanecer na punção única, apesar que a portaria ela dá uma segunda chance para realizar, né, um pré-vínculo. E aí se tem muitas dúvidas em relação ao novo pré-vínculo, tá? O pré-vínculo, gente, ele deve acontecer, certo? Dependendo da quantidade de ml que já foi se coletado durante o início da doação, certo? Então, precisamos respeitar aquela tabelinha, certo? Para quê? Para não estarmos tirando volume de sangue desnecessário desse doador. Viu que não dá para realizar um novo pré-vínculo, já foi ml a mais, então nós conversamos com o doador e explicamos para ele, tá? E tentamos orientar, colocando essa informação também no próprio histórico de triagem clínica dele e dando tempo de inaptidão correto, tá certo? Conforme os ml que foram retirados, certo, pessoal? É importantíssimo a gente ter uma habilidade, uma agilidade diante esse pré-vínculo. No máximo, até 7 minutos, porque a gente sabe que tem o nosso fator de coagulação, tem a parte da agregação das plaquetas, certo? Então, se a gente passar 10 minutos para realizar um novo pré-vínculo, então a gente já vai interferir nessa agregação plaquetária, tá bem? Então, é importantíssimo essa supervisão do novo pré-vínculo, tá? Esse olhar e a gente poder intervir de uma forma segura e que esse doador ele não venha se prejudicar. Ai, Carol, mas o doador não quer fazer um novo pré-vínculo, foi coletado XML e tal. Lembrando que jamais devemos jogar, né, nenhum tubo, tá? Coletou as amostras, o doador não quer, vamos registrar esse material, porque possivelmente ele vai querer os seus resultados de exames. Foi retirado, né, foi coletado o sangue, então, se faz necessário a gente manter esse registro, tá, pessoal? Então, é importantíssimo, certo? Devemos pulsionar sempre lateralmente ou abaixo do vaso selecionado, certo? Manter essa supervisão pós-flebotomia, tá? Importantíssimo. A elevação do membro, certo? E a coleta do tubo piloto para os exames, né? Que fale-se ressaltar, caso a gente venha precisar fazer um hemograma antes desse doador e tal, preservar aquele braço que vai ser realizada aquela doação e tentar coletar no outro membro, tá certo, pessoal? Sobre o registro da coleta, né? Sabemos que a bolsa a gente precisa registrar a data do procedimento, o horário e o início do término da coleta, né? O lado do braço funcionado, o nome da flebotomista e as decorrências e conduta adotada a se ocorrer, certo? Então, é importantíssimo em todas as bolsas terem essas informações, tá certo? Tanto nas bolsas quanto no sistema, principalmente na ficha de doação, certo? Isso dá um probleminha, caso não vá essas informações na ficha de doação, a gente precisa rastrear essa bolsa, precisa ir até a bolsa para a gente poder colocar essa informação na ficha, tá, pessoal? Não, pegou uma ficha, não tem um lado do braço funcionado, a gente precisa verificar, ir lá no processamento, ou então na distribuição, verificar cadê essa bolsa para a gente colocar tal e qual. Nós não podemos colocar qualquer informação na ficha de doação, certo? Isso quebra a rastreabilidade do processo. Acontece alguma coisa, alguma intervenção nessa bolsa, nós vamos precisar de todos esses dados, tá certo? Então, todo o processo de coleta deve ser seguido conforme as instruções técnicas. Sobre a seleção do local de punção, certo? Precisamos realmente nos atentar, né? Sempre
ver se esse braço onde vai ser pulsionado, esse local onde vai ser pulsionado, se existe algumas lesões na pele, certo? Nós já identificamos aqui algumas vezes, ao visualizar o doador com alguma irritação ou com algum probleminha de derme, e aí a gente tem que voltar para a triagem clínica. Então, é importante essa visualização, certo? A veia localizada no espaço anticubital, tá? E a visualização da veia, exercer uma pressão utilizando torniquete. Então, é importante essa sensibilidade antes de funcionar, né? Ver se realmente vai ser aquele acesso, se nós estamos sentindo, porque é o tato. Se realmente é uma veia, então, se faz necessário a gente ter a sensibilidade antes da punção, para ver se vai ser aquele acesso que realmente nós vamos chegar a puncionar, tá? E sobre a limpeza e antisepsia do local, certo? Porque a importância, né, dessa antisepsia adequada. Ela impede que, por punção periférica, a microbiota resistente da pele penetre na corrente sanguínea e seja responsável por infecções sistêmicas em nossos doadores. E, consequentemente, também contamine o sangue coletado, tá? Então, é importantíssimo essa parte da antisepsia, tá certo? Quando se tem quando temos a pia, né? Se faz necessária essa utilização que o doador lave os braços, para quê? Para poder realmente dar até mais uma maior segurança, né, nessa parte da antisepsia. Ai, Carol, e quando não se tem a pia disponível? Tudo bem, não tem problema. Mas lembrando que a gente tem que seguir todo o passo a passo da antisepsia. Certo, pessoal? Nós temos um IT, onde ela fala todo esse passo a passo, tá? E nós não podemos quebrar, justamente para minimizar e impedir essa contaminação, né, microbacteriana, certo? As soluções que nós utilizamos é o álcool a 70%, né? A solução de clorexidina a 2% e o PVPI. Lembrando que é extremamente importante, antes da utilização dos antissépticos, certo? Perguntar ao doador se ele tem alergia ao PVPI. Né? Se o doador tiver alergia, nós utilizamos a solução de clorexidina, tá? Em substituição do PVPI, certo? A técnica de antisepsia, ela tem que ser a correta, né? Sempre fazer o movimento do algodão de dentro para fora, em movimentos circulares. Então, é importantíssima essa técnica correta, tá? Lembrando, a ação de cada antisséptico tem que durar pelo menos 30 segundos. Então, nós devemos deixar 30 segundos cada antisséptico fazer a sua ação, certo? Isso é importantíssimo. Isso sempre pega nas nossas auditorias, tá? Então, é enfatizar essa importância do tempo de ação dos antissépticos, tá? E evitar que as soluções antissépticas sofram contaminação. Gente, elas precisam estar tampadas, certo? Elas precisam estar identificadas, né? As nossas amotolias. Nós já temos uma padronização, que é a etiquetinha que nós colocamos, com a validade, lembrando que a validade de troca é a cada 7 dias, né? A numeração do lote, tá? O tipo de solução que tem dentro da amotolia. Então, a pessoa responsável que realizou essa troca das amotolias. Então, é extremamente importante, certo? As amotolias, elas precisam estar tampadinhas para não sofrer essa contaminação. Tá bem? E, gente, para finalizar o nosso processo, né, de coleta, a questão da aplicação firme com algodão sobre o local da punção, elevando o membro, certo? Sempre pedir para o doador elevar o membro, certo? Manter o doador sob a observação durante 15 minutos.
principalmente os doadores de primeira vez, tá? Os jovens doadores, né? Então, vale se ressaltar a gente pontuar essas informações pós-doação, tá? Lembrando que aqui nós fazemos com que o doador lanche após a coleta de sangue, justamente para, caso ele venha a ter alguma reação após a coleta, que ainda esteja dentro do hemocentro, certo? Então, vale se ressaltar a grande importância dos 15 minutos. E lembrando também a hidratação, né? A hidratação para esses doadores à vontade, no pré e após a doação, certo? Bastante hidratação, né? As informações que são contidas no panfletinho pós-doação. Então, gente, é extremamente importante, obrigatório, que esses doadores, ao sair do processo de coleta, eles recebam o panfleto pós-doação, no qual tem todas essas orientações após a doação, certo? Até porque, caso ele, né, sinta qualquer sintoma após 15 dias, ele consiga entrar em contato com o serviço, né, e lá vai ter os telefones disponíveis, certo? Então, assim, é importantíssimo essas orientações, os nossos panfletos, né, sabemos que o processo de coleta é um processo muito crítico, complexo, então, vale se ressaltar essa importância de nós termos essa capacidade, esse conhecimento, essa desenvoltura, né, e habilidade para desenvolver o processo de coleta, tá? Que é extremamente importante. Tá certo, pessoal? E aí, agradecer o doador, né, pela importância da contribuição e encorajá-lo a retornar. Por quê? Em todo o processo da doação de sangue, é onde passamos mais tempo com esse doador. Então, é um momento de a gente fidelizar esse nosso doador, né? Dando toda a assistência, o acolhimento, sentindo essa sensibilidade. Então, assim, é extremamente importante termos também essa sensibilidade dentro do processo de coleta, tá certo? E aí eu finalizo, né? Sobre o processo de coleta, e agora eu vou abrir para vocês tirarem algumas dúvidas, tá? Só enfatizando, pessoal, que eu não coloquei aqui, foi só a questão do acondicionamento das bolsas de sangue, né? Que ao registrar essas bolsas de sangue, nós deveremos acondicionar nas placas de Compocu, e aí, assim, mantermos até 40 minutos, fazendo a retirada do relatório, né, e entregando aos receptivos laboratório, tá certo? Também não deixar de utilizar o formuláriozinho das trocas de placas de Compocu, tá bem, pessoal? E aqui eu encerro, né, a aula, e estou aberta para tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Obrigada. Alguém quer falar? Hortência. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo. Carol, só para dar uma reforçada aqui. Em relação à inspeção das bolsas, né? Quando a gente vai abrir uma caixa, então a gente só faz a inspeção visual. Aquele registro que coloca o número da RIS é somente Fortaleza, não é isso? Pronto, Hortência, eu tirei essa dúvida, tá? Vai ficar somente Fortaleza, justamente porque o transporte, né, como eu lhe falei, a importância do fornecedor ao cliente. Então, por isso que nós vamos ter que fazer essa requisição, né, de inspeção. Não te escutei no início. Tá me ouvindo? Agora sim. Pronto. Se realmente, assim, vai ficar mesmo para o Hemoce coordenador. Por quê? Porque a logística do fornecedor ao cliente, tá certo? E aí, nós que recebemos, como é centralizado diretamente para o Hemoce coordenador, então, nós vamos ficar, sim, liberando essas RIs, tá bem? Mas a questão da inspeção, sempre que receberem as bolsas,
antes da etiquetagem, da rotulagem, tem que fazer essa inspeção do material. Caso observe alguma não conformidade nas bolsas, aí tem que fazer aquele formulário que eu falei, da tecnovigilância, não é isso? Certo. E mandar para o almoxarifado. Certo, mas se não tiver nenhuma não conformidade, não faz nenhum registro. Não necessário. Viu? Ótimo. E outra coisa, Carol, em relação ao lanche, aí a oferta do lanche de vocês é somente após a doação? Após a doação, certo? Nós, para com que a gente via que os doadores, após a coleta, né, não queriam esperar, a gente intensificava a questão dos 15 minutos, mas ainda, assim, diminuiu muito essa nossa dificuldade. Quando nós introduzimos o pós-lanche, certo? Não, então, ele faz... Porque aqui em Quixadá a gente tem o pré e o pós-lanche. Pronto. E aqui também. Nós temos o pré-lanche, certo? Onde nós ofertamos, né? Sucos e biscoitinhos, tá? E ao terminar a coleta, nós direcionamos esse doador para fazer o seu lanche. Com o sanduíchezinho e o suco. E o suco, pronto. Então, é a mesma rotina daqui. É porque, do jeito que você falou, eu achei que tivesse somente após a doação. Após a doação. Após a doação. Não antes da doação, tá certo? Antes da doação é o pré-lanche, que é o suco e o biscoito. Tá bom. Tá bem? Só a nomenclatura. Tá ok. Tá, obrigada. De nada. Carol, bom dia. Bom dia, Júlia. Tá dando Pronto, melhorou aqui o eco. Carol, em relação à questão do peso padrão, né? Certo. Aqui nós utilizamos o peso padrão para a interna. A gente não tem peso padrão para os compoguards da externa. E aí a gente utiliza aquela técnica do soro. Certo. E aí, assim, a gente já fez contato uma vez e tal, disseram que não era para fazer, só que a gente não tem o peso padrão para a externa. Teria como a gente conseguir esses pesos padrão para poder ficar uniformizado? Júlia, eu vou verificar, tá? Porque esse material é dentro dos nossos contratos de bolsa, tá certo? Então, vale se ressaltar a importância realmente de todo o processo, né? De estarmos fazendo esse peso padrão. E aí eu vou ver junto ao fornecedor, certo? O que é que eu consigo? Tá ouvindo? Sim, Carol. E aí, enquanto isso, a gente continua fazendo a verificação. E aí, enquanto isso, agora deixa eu lhe perguntar um pouco. Todo dia vocês têm coleta externa? Sim, de terça a sexta, e às vezes às segunda, mas normalmente de terça a sexta. Certo. Não teria como, tipo, cedinho, verificar os equipamentos da coleta interna e já mandar esse peso padrão para a externa? Não tem como fazer esse fluxo? Nossa coleta sai daqui 4 horas, 4h30, a média é 5 horas da manhã. O serviço começa a funcionar às 7. Entendi. Eu vou estar verificando, tá, Júlia? Aí eu repasso para você como é que podemos ajustar. Mas, assim, importante realmente manter. Agora, me diga uma coisa, com o sorinho, vocês estão pelo menos trocando? Ou tipo assim, tá dando muita interferência? Não, nessa técnica... Por enquanto, está tranquilo. A gente não percebe diferença. A gente tem pouco, quase nada de volume acima, assim... Quando tem, às vezes, foi só questão de técnica, mas raramente tem, está tranquilo em relação à diferença com o soro. Porque sai do padrão, né? Exatamente. Mas eu vou estar verificando para ver o que é que eu posso estar ajudando vocês, tá bem? Tudo bem, Carolzinha, muito grata. Tá, obrigada. Mais alguém, pessoal? Queira tirar alguma dúvida? Ninguém mais? Então, pronto. Então, vamos encerrar, tá certo? Qualquer coisa eu estou à disposição para
o que vocês precisarem, né? E aí, a troca das ideias, eu vou estar revisando mais uma vez também as instruções técnicas, né? Caso vocês tenham alguma sugestão, né, que queiram para a gente introduzir dentro dessas instruções técnicas, estou disponível também, podem me mandar por WhatsApp, certo? Então, a gente vai entrando em contato, tá bem? E, Júlia, eu vou ver essa sua situação aí de Sobral, tá? E aí a gente eu vou tá encerrando aqui, tá bem, pessoal? Obrigado e um bom dia.